Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos falar sobre o cancro, prevenção, diagnóstico, tratamento, a propósito da primeira Conferência Internacional de Oncologia, que na passada semana abordou tudo sobre doenças oncológicas e também falou da formação e especialização. Um evento que aconteceu no Memorial Dr. António Agostinho Neto. De resto, o primeiro presidente de Angola morreu no dia 10 de setembro de 1969, vítima de cancro. Em estúdio temos 4 médicos. Fernando Miguel é doutor em Oncologia pela Universidade do Porto e diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Cancro. Ana Raimundo é investigadora, pós-graduada em Medicina e Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É diretora de Oncologia Médica do Hospital da Cidade do Tejo, Lisboa. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Mário Fontes e Sousa é doutorado em Oncologia Médica e Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, médico especialista em Oncologia Médica pelo Instituto Português de Oncologia, e Guilherme Vilhais é mestre em Medicina pela Universidade do Porto, interno de especialidade em Oncologia Médica pelo Instituto Português de Oncologia. De resto, a organização Golden Care juntou especialistas angolanos e portugueses em oncologia, de modo a que se trocassem experiências sobre uma doença que está a matar cada vez mais angolanos e não só. Professor Fernando Miguel, na qualidade de diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, como é que nós estamos em termos de tratamento dos vários tipos de cancro no nosso país? Muito boa noite, Amica. Hoje estamos melhor do que ontem, na medida em que hoje possuímos as 3 armas principais para combater esse flagelo. Falo da oncologia clínica, que aborda, que faz o tratamento medicamentoso, onde a quimioterapia faz parte. Temos a cirurgia oncológica e a radioterapia. Também temos já um número considerável de especialistas em diferentes áreas de oncologia. Por isso que eu digo, estamos melhor do que ontem. Doutora Ana Raimundo, quais são os desafios hoje para o tratamento de doenças oncológicas? Os desafios de hoje estão relacionados com a complexidade do tratamento do cancro. Isto por um lado. E por outro lado, nós sabemos que a incidência do cancro está a subir e ainda vai subir mais nos próximos anos. E, como é óbvio, quanto mais forem os casos que nós diagnosticamos, mais doentes vamos ter que tratar, mais diagnósticos vamos ter que fazer, e numa fase mais precoce, numa fase de estadios menos avançados, porque sabemos que com os tratamentos que temos ao nosso dispor podemos aumentar a probabilidade de cura destes doentes. Portanto, este é o primeiro desafio, conseguir tratar todos estes doentes que vão ser diagnosticados. Quando digo todos, é que haja uma certa equidade de acesso ao diagnóstico e tratamento. Isto é um desafio, pelo número, e outro desafio é que seja feito em tempo útil e por equipas multidisciplinares. E isso exige que hajam infraestruturas criadas, que as equipas se conheçam, que tenham experiência e que trabalhem em multidisciplinaridade. E isto é um grande desafio. Dr. Mário Fontes Sousa, quais são, afinal, os tipos de cancro que mais matam no mundo, entre homens e mulheres? Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai sempre depender de qual é que é a perspectiva que nós olhamos, porque os diferentes países têm diferentes realidades em termos de diagnósticos. Regra geral, nós normalmente dividimos entre homens e mulheres porque diferencia. No caso das mulheres, o cancro da mama; no caso dos homens, o cancro da próstata está no topo dos diagnósticos, e logo a seguir o cancro coloretal, ou seja, o cancro do intestino. E só neste conjunto nós temos uma enormidade de diagnósticos. Depois, nos países onde o tabagismo, o consumo de tabaco é mais elevado, temos também os tumores do pulmão e aqui, no caso particular de Angola, os tumores ginecológicos, nomeadamente do colo do útero, ou cervical, e de cabeça e pescoço, por exemplo, acabam por ter o seu número também, que fica no top 5 dos diagnósticos. Pois bem, doutor Guilherme Vilhais, o que é que faz um interno especialista de especialidade em oncologia, digamos, numa unidade hospitalar especializada?
Ora, um interno de oncologia é uma pessoa que já é médica, não é? Mas que está agora no seu processo de especialização, que em Portugal é um processo que demora cerca de 5 anos até estar finalizado. E, portanto, aquilo que o interno faz durante o seu internato é tentar aprender tudo, desde o diagnóstico, da prevenção, o tratamento, a abordagem ao doente oncológico. Nesta fase, nós ainda temos que passar por todas as áreas e os vários tipos de tumores, porque ainda não estamos numa fase da nossa carreira em que já nos podemos dar ao luxo de especializar num ou dois tipos de tumor e, portanto, temos que ter esta visão abrangente daquilo que é a oncologia, complementando a nossa formação com vários tipos de cursos, ir a congressos, contribuir também para a produção de evidência científica através dos nossos trabalhos, e é basicamente isso que faz um interno de oncologia. Professor Fernando Miguel, nós temos apenas uma única instituição pública onde se trata, digamos, vários tipos de cancro. Estamos bem servidos em termos de técnicos, de médicos, enfermeiros e outros especialistas multidisciplinares dentro do Instituto Angolano de Controlo do Câncer? Não. Se tivermos em conta a dimensão do país, a população nossa que ronda a volta de 34%, 34 milhões, digo, não estamos, mas tudo tem sido feito para podermos dar vazão a este flagelo, não é? E temos estado a trabalhar com os colegas de outras unidades hospitalares, porque o cancro é apenas uma doença que qualquer médico, com um pouco de atenção, pode começar a abordar e depois complementa com o tratamento específico. Por exemplo, em Luanda, onde estamos localizados numa área que está cheia de conglomerados de hospitais. Não é problema se a gente não consegue internar esse doente, fica internado na pediatria geral ou no Maria Pia, que fica, penso que a 500 metros de nós. Portanto, é nessa interação que temos estado a trabalhar. Mas em termos de atendimento, qual é a capacidade do Instituto Angolano de Controlo? Nós atendemos diariamente 500 utentes, entre doentes e aquelas pessoas que vão fazer rasteio. A nossa capacidade é de 75 leitos, mas como é hoje também normal que o grosso do paciente oncológico é atendido no hospital dia. Não é? O doente vem, é consultado, se vai fazer o tratamento, faz o tratamento durante o dia e vai para casa. Portanto, o grosso todo passa a nível do hospital dia. A doutora Ana Raimundo foi presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Que importância é que atribui esta instituição dentro do sistema português de saúde? Uma sociedade profissional tem muitas vantagens, porque a primeira, e aquilo que nós podemos pensar, é que pode ser um momento e uma forma de os profissionais que lidam todos os dias com o mesmo problema, e às vezes com até outros problemas que podem não ser exatamente iguais, se juntam, confrontam esses problemas, discutem soluções, opções e, portanto, aí muitas vezes são em conjunto capazes de detectar os problemas e arranjar uma solução que eventualmente possa ser colocada ao serviço dos doentes e da sociedade e, portanto, aí eu acho que é importante. Tem não só essa vertente de detectar e ser um momento de discussão dos problemas, como pode ser também uma forma também de formação, atualização de conhecimentos, discussão científica, formar colegas mais novos. Portanto, tem também essa vertente não só detecção de problemas e até muitas vezes ser, portanto, um órgão que possa ser de consultoria, como também de formação e atualização dos profissionais, desde os mais velhos até aos mais jovens, porque em termos de congressos, cursos, pós-graduações, etc. Nós estamos a falar de uma doença, como disse o Dr. Mário Fontes na conferência, que se conhece há mais de 3.500 anos, portanto, já quando Cristo nasceu já existia a doença, mas a investigação continua, portanto, é uma doença complexa e atendendo a essa complexidade é necessário, portanto, que ela seja multidisciplinar em termos de investigação. Mas a pergunta é, quando é que vamos, de facto, descobrir o antídoto para acabarmos com os cancros?
Essa é que é a pergunta do $1 milhão. É a grande dificuldade que nós temos. Há 3.500 anos, pelo menos, nós sabemos que havia uma consciência de que havia a doença que hoje em dia nós chamamos cancro, mas certamente é uma doença tão antiga quanto a própria humanidade. E aquilo que nós sabemos, apesar de conhecermos esta doença já há milhares de anos, nós ainda temos muito para descobrir, porque nós estamos a lidar com células vivas, estamos a lidar com células que estão inseridas dentro de uma pessoa, dentro de um hospedeiro, e, portanto, temos que ser capazes de tratar a doença sem afetar a pessoa que tem a doença. E é neste equilíbrio que tem a dificuldade de tratar a doença oncológica. Tal como há bocadinho foi dito, nós estamos hoje melhor do que estávamos ontem, e eu diria quase certamente amanhã estaremos melhores do que estamos hoje, porque a investigação em oncologia não se tem esgotado, é muito dinâmica, é provavelmente uma das áreas atualmente da medicina que mais tem evoluído do ponto de vista da investigação, e isso também se nota pela quantidade dos profissionais de saúde interessados pela área da oncologia, porque realmente é uma área que atrai muita investigação e certamente nós queremos os melhores cérebros a trabalhar para um dia chegarmos aqui, não propriamente a um antídoto, mas à melhor forma de tratar esta doença, que, como dizia, existe provavelmente desde que a humanidade, desde que existe a humanidade, e provavelmente vai continuar a existir desde que existe, enquanto existir a humanidade. Aquilo que nós certamente pretendemos é que a probabilidade desta doença aparecer se reduza. E é aqui que entram então os comportamentos, a modificação dos comportamentos, a prevenção, o rastreio, portanto, fazer os diagnósticos numa fase mais inicial da doença. E isso nós já sabemos hoje em dia, e é isso que nós também com esta conferência procuramos trazer, que foi trazer o conhecimento que nós temos e que conseguimos partilhar e no fundo, fazer um tema da ordem do dia. Estar aqui em cima da mesa e falarmos sobre este tema. Quando ficamos a conhecer que temos cancro, Dr. Vilhais, o que é que devemos fazer? Enquanto doentes? Enquanto doentes. Quando somos diagnosticados com cancro, qual é a primeira medida que o paciente, o doente, deve ter? Pronto, ou seja, a partir se o doente acabou de receber essa notícia, provavelmente está em contexto com alguma forma de prestação de cuidados de saúde, não é? E o mais importante é garantir que vamos ter um encaminhamento adequado. Ou seja, claro que às vezes, naquele momento, nós até costumamos dizer muitas vezes que na consulta em que se diz a um doente que ele tem cancro, depois de lhe dizer ele já não houve mais nada, e portanto também é preciso dar ao doente esse espaço, não é? Para processar, porque provavelmente as dúvidas não lhe vão surgir imediatamente naquele momento, mas mais tarde, e daí também a importância de garantir que há essa possibilidade de, num segundo tempo, voltar a estar com o doente e a explicar isso tudo. Mas o mais importante é garantir que o fluxo de tratamento e de estadiamento, porque após um diagnóstico é preciso estadiar a doença, isso faz muita diferença naquilo que é a probabilidade de sobrevivência e na própria abordagem terapêutica, e, portanto, o mais importante é garantir que os próximos passos ficam delineados e que se sabe qual é que será o encaminhamento a seguir. Dr. Fernando Miguel, nós temos aqui entre nós um déficit de conhecimento, digamos, sobre os vários tipos de cancro. As pessoas têm dificuldade em conhecer profundamente a doença e muitas vezes se recorre cada vez mais às igrejas, aos pastores, curandeiros. O que é que se deve fazer para que essas pessoas não vão às igrejas, mas sim aos hospitais? Sim, é verdade que nós temos esta falha em termos de levarmos essa informação à população para tomar consciência da existência desta doença. Isso também tem a ver com nível das famílias, nível cultural, educacional, isso tudo. Mas o que estamos a fazer, o que tivemos a fazer a semana passada, e hoje estamos nesse bate-papo na televisão, é já um passo para as pessoas tomarem conhecimento. Aqui não há problema de impedir que os tratamentos tradicionais se façam ou os pastores façam o seu trabalho, mas cada um faz o seu trabalho. Jesus Cristo dizia: dai de César a César, de Deus a Deus.
Quando é para fazer uma oração para uma pessoa que está doente, muito bem, mas depois disso tem que encaminhar para um profissional que vai abordar do outro lado. E eu penso, mesmo os tratamentos tradicionais têm a sua aplicação, mas não pode substituir uma intervenção cirúrgica, sei lá, uma adivinha desses nossos Vamos chá. tradicionais. Portanto, cada coisa tem o seu lugar. O que precisamos é que realmente que a consciência da existência deste mal tem que ser partilhada de toda a gente. Todo mundo tem que tomar consciência. Exato. Doutora Ana Raimundo, olhando agora para os diferentes tipos de cancro, vamos começar pelo cancro do colo do útero. São muitos os desafios também para as mulheres que têm contrair um cancro do colo do útero. Os desafios são grandes e depois, se nós pensarmos que o cancro do colo do útero pode ser evitável, nós hoje sabemos, temos conhecimentos científicos que nos demonstram que a maior parte dos casos de cancro do colo do útero estão associados a uma infecção por um vírus que se chama HPV ou papilomavírus e que vai causando uma inflamação crónica, portanto, na zona do colo do útero, e é essa inflamação crónica que leva a uma transformação e ao longo de muitos anos essa transformação dá origem ao cancro do colo do útero. E sabemos que existe este processo de transformação e temos já meios hoje em dia de detectar o tal vírus que é capaz de dar esta inflamação crónica e vir a causar um cancro, isto por um lado, e por outro lado, com exames ginecológicos repetidos e de vigilância, são capazes também de detectar as lesões precursoras, ou seja, as lesões pré-malignas que mais tarde poderão vir dar cancro. O que é que isto significa? Que necessitamos de ter profissionais de saúde suficientes para detectar estas lesões pré-malignas. Por outro lado, temos que ter também em consideração que neste momento existe já uma vacina e será importante pensar, porque é um investimento no momento atual para se vir a colher frutos e ter o retorno financeiro daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque nós sabemos que existe uma vacina que é dada às meninas e também é aconselhável que se dê aos meninos antes do início da atividade sexual, de maneira a que haja uma proteção do próprio sistema imunológico da própria pessoa, que vai combater, caso contacte com o vírus, combate esse vírus e ao combater o vírus evita esta inflamação crónica, esta infecção crónica e desta forma previne o aparecimento do cancro. Portanto, este é um desafio, é possível neste momento prevenir o carcinoma do colo do útero desta forma. Por outro lado, o diagnóstico precoce, é necessário profissionais suficientes e, muito importante, a literacia em saúde. Aqui é fundamental as mulheres saberem que, associado à atividade sexual, existe o risco de contrair este vírus, que este vírus pode ficar alojado nas suas células, dar este processo inflamatório crónico e, portanto, tem que fazer esta vigilância. Foi um dos pontos que eu falei na minha apresentação durante a conferência, que dar conhecimento, informar as pessoas, é dar-lhes poder de mudar o rumo das coisas. Está nas mãos de cada um, realmente, mudarmos o rumo. E para as mulheres deste país e de todo o mundo, é importante que tenham conhecimento que esta é uma doença que pode ser prevenida, que pode ser detectada com um exame ginecológico precocemente e que pode evitar ser diagnosticada numa fase tardia, em que muitas vezes obriga a tratamentos muito complexos, demorados, de radioterapia, quimioterapia, cirurgia, e que, se forem diagnosticados em fases muito avançadas, poderá inclusivamente ir para outros órgãos e, portanto, dar o que nós chamamos uma doença metastática. Portanto, isto é importante que fique claro. Doutor Vilhas, em relação ao cancro do intestino. Mais uma vez, o cancro do intestino é também um cancro em que o âmbito da prevenção tem uma importância muito significativa. E isto falamos de prevenção tanto primária, não é, dos nossos comportamentos, o nosso estilo de vida, o nosso tipo de alimentação, e nós temos de facto vindo a assistir a um aumento da incidência de cancro coloretal em muitos países, muito associado aos nossos hábitos alimentares deste século, não é? Comida muito mais processada, com um risco de depois dar origem a neoplasias muito superior, mas também a nível da prevenção secundária, e aqui falamos do rastreio, não é?
E o cancro coloretal é um cancro em que nós temos um rastreio disponível. Há várias modalidades na qual ele pode ser feito. Há países que o fazem de uma forma, países que fazem de outra. Mas, desde logo, há a hipótese de fazer a pesquisa do sangue oculto nas fezes, em que a pessoa colhe uma amostra de fezes e essa amostra é processada e caso se identifique sangue que não é visível a olho nu, macroscopicamente, mas apenas microscopicamente, daí ser a pesquisa de sangue oculto, a pessoa depois terá indicação para fazer uma colonoscopia com vista a detectar lesões ou já malignas, mas numa fase inicial, ou até mesmo lesões que, não sendo já malignas, são aquilo que nós sabemos que é pré-maligno e que podem ser removidas antes de se transformarem em cancro. E, portanto, é muito importante que a população adira a este rastreio para que se possa rastrear e prevenir esta evolução para lesões malignas das pré-malignas e também para, quando já temos uma lesão maligna, a conseguirmos detectar o mais precocemente possível, de forma a conseguirmos garantir que o prognóstico, a probabilidade de sobreviver a este cancro, é o maior possível. Outro tipo de cancro muito entre nós, doutor Mário Fontes, é o cancro da próstata. Exato, e como tinha dito há pouco, no caso dos homens, realmente está no top 3 dos diagnósticos. Este é um dos cancros que o diagnóstico precoce também faz a diferença. Nós parece que andamos sempre aqui a falar do mesmo, mas é mesmo assim. Nós, oncologistas, temos queremos passar a mensagem que realmente quanto mais cedo for detectado, melhor é. E por isso a ideia de que o cancro possa estar associado a alguma situação que a pessoa possa ter feito de errado e que se sinta culpada por ter cancro, que o facto de avisar alguém ou de falar com alguém ou ter esse diagnóstico e não querer partilhar esse diagnóstico é algo que as pessoas não devem guardar para si, devem encarar como uma realidade e avançar com os tratamentos. Aquilo que se nota realmente, sendo o cancro dos homens, há uma certa vergonha, acho que se pode dizer assim, de falar desse tema, uma vez que envolve uma parte relacionada com alguma função sexual, etc., no homem, e daí alguma dificuldade em falar nesse tema. Mas entre nós falamos com muita naturalidade, porque isto faz parte do nosso dia-a-dia, e aquilo que nós queremos também passar a mensagem é que a forma de rastreio, em termos da próstata, não existe, nomeadamente até em Portugal, não existe uma forma definida de fazer o rastreio, porque existem dados que são muito variáveis entre os países e, portanto, não há propriamente aqui uma forma que sirva para todos. Mas aquilo que nós podemos recorrer é a utilização do PSA, que é uma análise de sangue, e, para além disso, o toque retal, que é feito de uma forma muito simples, muito rápida e, portanto, dá informação muito útil para fazer esse diagnóstico. E o facto realmente de fazer esse diagnóstico mais precoce evita ter que fazer mais tarde tratamentos que impliquem terapêutica hormonal, que depois afetam muitas funções no homem, ou ainda a metastização, em que, por exemplo, a próstata é um órgão cujo carcinoma metastiza muito para os ossos, e por isso, para evitar esta situação de chegar um dia da pessoa se sentir mais afetada pela doença, quanto mais depressa conseguir tratar, maior a chance de que essa doença fique limitada onde está, que possa ser operada, que possa fazer a sua radioterapia e que evite mais tarde fazer esse tipo de situações. Infelizmente, nós não conseguimos evitar todas as situações possam recidivar, ou seja, a doença voltar a aparecer mais tarde, mas seguramente a maioria nós conseguimos tratar de forma eficaz e provavelmente para o resto da vida da pessoa, se for feito esse diagnóstico mais inicial. Professor Fernando, entre nós, as mulheres, cada vez mais com o cancro da mama. Sim. O cancro da mama, a nossa estatística, ocupa o primeiro lugar. Não devia ser assim, porque, segundo a estatística, devia ser o colo do útero, seguido do cancro da mama. Mas aqui esses andam assim quase em paralelo, né? Nós temos na nossa estatística 18,2% mama e 18,1% colo do útero. É uma patologia frequente, tal como disse o Dr. Mário, e temos enfrentado isso, sim, em primeiro lugar. Mas as mulheres que vão ao Instituto são devidamente tratadas, diagnosticadas, depois qual é o tratamento, digamos, que fazem quando estão sob controle do Instituto?
tudo isso depende do estadio em que ele chega, né? Que o doente, quando chega, é analisado de forma completa e se faz um estadiamento. Ou está no estadio inicial, ou no estadio inicial, né, câncer in situ, ou o primeiro estadio 1, ou 2, 3 ou 4. Dependendo desse estadio, o tratamento pode começar com a cirurgia, ou pode começar com a oncologia médica, que começa com uma quimioterapia de indução chamada neoadjuvante. Depois disto, vai à cirurgia, faz a cirurgia, depois volta de novo para fazer adjuvância, né, que são termos médicos, né? Depois faz a cirurgia, depois volta e a oncologista clínica decide se vai fazer radioterapia ou só a quimioterapia. São meios que estão a nosso alcance e há aqueles casos que chegam em estadio avançado, muitas vezes a única coisa que podemos oferecer à mulher é fazer uma mastectomia sanitária, significa retirar aquela mama que está em estadio, muitas vezes de putrefação, não é? Para dar qualidade à vida e continuar a gerir as dores, às vezes, que surgem. Portanto, entra na linha de tratamento paliativo. Eu queria abordar também outro tipo de cancro, o do pâncreas, porque ceifou a vida não só do presidente Agostinho Neto, como também de outras pessoas famosas, como Steve Jobs. Queria ouvir o comentário da doutora Ana Raimundo em relação a esse cancro do pâncreas. É também um dos cancros perigosos e que afeta não só angolanos, mas também milhares de pessoas, incluindo portugueses. Sim, sim. O cancro do pâncreas é chamado o tumor silencioso, porque é um tumor que não dá sintomas até estar já em fases avançadas, quer locais, quer já com doença à distância disseminada. Podemos dizer que o cancro do pâncreas é, neste momento, um problema mundial das sociedades em desenvolvimento e mesmo das sociedades desenvolvidas. Países como os Estados Unidos da América, considerado, como é óbvio, desenvolvido, é um problema de saúde pública, porque eles têm um problema de obesidade, um problema de hábitos alimentares e falta de atividade física, e isto faz com que este índice de massa corporal, pessoas mais obesas, tenham uma grande tendência de desenvolver, portanto, tumores do pâncreas. E esses tumores do pâncreas não dão sintomas. Quando dão sintoma, e que normalmente é uma dor, ou se está localizado naquilo, o pâncreas é um órgão que parece uma folha, e a parte mais larga da folha, que é chamada a cabeça do pâncreas, pode às vezes desenvolver tumores e apertar a via biliar. Uma das coisas que se pode manifestar é o que nós chamamos icterícia, que é ficar com os olhos amarelos. Portanto, a icterícia, ficar com uma urina muito escura, fezes claras, comichão no corpo. Portanto, os da cabeça do pâncreas podem dar esses sintomas. Nas outras localizações, só em fases muito tardias é que vão dar, nomeadamente um emagrecimento inexplicado, falta de forças, uma fadiga intensa, uma dor dorsal. Portanto, são sintomas que muitas vezes a pessoa acha que vai passar, que não é nada de especial, são sintomas inespecíficos. E quando realmente é necessário fazer uma ecografia, que pode diagnosticar, e muitas vezes só contacto com um exame de imagem com mais qualidade é que se consegue fazer o diagnóstico que realmente existe um tumor do pâncreas, e a sua localização, o tumor do pâncreas está localizado por trás do estômago, muito próximo de vasos sanguíneos importantes e muito próximo de nervos. Muitas vezes o tumor já está agarrado, já está a invadir essas estruturas e já não é possível operar. E dessa forma portanto, um tumor que é diagnosticado, como pude explicar, em fases avançadas, que já não é possível operar e que o único tratamento que resta muitas vezes é fazer uma quimioterapia paliativa, pode-se fazer radioterapia, mas se for diagnosticado em fases mais avançadas, é dos tumores com uma sobrevivência mais curta. De acordo, por exemplo, com o relatório médico que eu pude observar do presidente Agostinho Neto, portanto, ele já estava num estado muito avançado, mas decidiu-se pela operação em Moscou. Ele tinha na altura 56 anos. Pois, provavelmente, quando existem dúvidas sobre a possibilidade de remoção do tumor, muitas vezes os cirurgiões optam por fazer a cirurgia, que se chama cirurgia exploradora, e vão ver no local se realmente é possível tirar ou não, veem a proximidade do tumor com os vasos sanguíneos, as veias, as artérias, os vasos e os nervos, e se virem que está ali a invadir
não operam, não removem o tumor, porque o tumor tem que ser tirado na totalidade, não se pode tirar aos bocados, não é? Tem que ser na totalidade, senão não se resolve o problema ao doente. Portanto, abrem, exploram, veem que não é possível e voltam a fechar a barriga, não é? No fundo é isto. Portanto, podem eventualmente ter feito aquilo que nós chamamos uma cirurgia de observação, ver o que é que se passa em loco. Portanto, Dr. Vinhais, tumor do pâncreas, quando se detecta a doença, quando ficamos a saber, o que é que devemos logo a seguir fazer, depois de diagnosticado com o tumor? Depois Pela de ser sua experiência. diagnosticado. Acho que, pronto, nesse caso lá está, é importante completar o estadiamento. Isto é uma coisa muito importante que as pessoas têm que reter, que é um diagnóstico de cancro, não é uma sentença de morte necessariamente. Portanto, a doença tem um espectro de gravidade, como nós já temos vindo a falar aqui, e isso reforça ainda mais a importância do estadiamento, de perceber se é uma lesão, mais uma vez, como a doutora Ana acabou de dizer, que está só ali no pâncreas e que é operável, porque não está a invadir estruturas vitais, ou se é uma doença que já está espalhada, que já está metastizada, como nós costumamos dizer, noutros órgãos, e aí a estratégia será outra seguramente, mais no sentido de terapêutica sistémica, quimioterapia, por exemplo, e não a cirurgia primária como forma de resolver o problema. E, portanto, perante esse diagnóstico, a pessoa também tem que tentar, dentro do possível, manter a calma, porque a verdade é que o estadiamento é que vai ditar qual é que é o prognóstico e, portanto, não podemos associar logo imediatamente na nossa cabeça cancro do pâncreas, morte num curto espaço de tempo. E por isso aquilo que a pessoa deve fazer é isso, é completar o seu estadiamento com os exames complementares de diagnóstico que o médico lhe recomendar e prescrever. Dr. Informes? Sim, e também para acrescentar, realmente nós estamos a falar em 1979, os conhecimentos também não eram exatamente aqueles que nós temos hoje em dia, com o acompanhar das décadas de conhecimento. E, aliás, o tema da conferência da semana passada foi aquele que me coube, foi exatamente refletir sobre aquilo que nós podemos retirar de informação da investigação em oncologia, é exatamente perceber, conhecer como é que as doenças evoluem, e cada vez se percebeu mais que o cancro do pâncreas muitas vezes mais vale não operar do que avançar imediatamente com essa cirurgia, porque pode ser até contraproducente. E esse foi um conhecimento que não existia desde o início da doença. E isso foi uma evolução que nós fomos percebendo. E ainda hoje em dia há casos que estão na fronteira. E às vezes, fazendo uma terapêutica de quimioterapia, tal como há bocadinho se falava para o caso do cancro da mama, pode transformar aquele tumor que não era operável para um tumor que passa a ser operável. E, portanto, aqui a questão também, não só do estadiamento, tal como também já foi aqui falado, mas de que as coisas aconteçam de uma forma rápida, para que entre o tempo dos exames e o tempo do tratamento, a doença não tenha a oportunidade de evoluir. E aqui também reforçando aqui esta questão que já foi falada há pouco, que é as pessoas, quando têm o diagnóstico, não se podem perder daquilo que é o circuito que existe, ou no instituto, ou qualquer outro hospital, e, portanto, devem seguir aquilo que é o conselho dos profissionais e dizerem para a sua situação o que se vai seguir, os exames são estes, estes e estes. E a pessoa depois entra nesse processo de fazer os exames que são necessários para termos uma ideia do que é que se passa, para além daquilo que é a informação que nós temos a nível histológico, ou seja, com base numa biópsia. Porque, por exemplo, falar um bocadinho no Steve Jobs, e embora tenha tido um cancro do pâncreas, não era o mesmo tipo de cancro do pâncreas que é o mais usual. Aí era um tumor neuroendócrino, ainda um tumor mais raro, em que a abordagem é diferente ainda do que é o carcinoma, neste caso o adenocarcinoma do pâncreas. E por isso, quando nós falamos em cancro do pâncreas ou em cancro da mama ou cancro do pulmão, nós estamos a falar de diferentes tipos de cancro para o mesmo órgão. E isso foi também uma evolução que surgiu da investigação na oncologia nas últimas décadas, ao ponto de hoje em dia nós olharmos para os genes, olharmos para marcadores das células, como por exemplo o HER2 na mama, entre outros. E isso revela algo que, no fundo, o nosso conhecimento sobre a doença vai evoluindo e, à medida que nós vamos conhecendo melhor a doença, vamos tratando melhor a doença e os resultados têm sido cada vez melhores. Apesar da incidência do cancro vir a aumentar, e isto é uma realidade a nível mundial, é uma doença do futuro, é uma doença que se espera que venha a aumentar muito e, sobretudo, em pessoas cada vez mais jovens.
não significa que nós não tenhamos armas e opções para tratar esses casos. E cada dia que vai passando, o nosso conhecimento sobre a doença aumenta. Doutor Fernando Miguel, muitos casos, cancro, não é? Não, nem Desse tipo tanto, de cancro no nem Instituto? tanto porque, tal como disse a doutora Ana, pâncreas, do ponto de vista anatômico, está localizado numa zona em que os sinais que ele manda não são perceptíveis. E nós temos aqui ainda problema de não termos médicos suficientes para poder cobrir, sobretudo, a periferia. Quando começa a dar sinais semelhantes ao paludismo, mal-estar, uma ligeira dor que se pode interpretar com o paludismo. Imagine que o médico que está a abordar esse paciente pede uma gota espécie dá positivo. Bom, diz, aqui já está resolvido, é paludismo, faz tratamento, que demora 14 dias até voltar. Então, aparece uma melhoria aparente. E essa melhoria aparente, já está e vai. Portanto, não é uma doença comum. E do ponto de vista diagnóstico, se o médico não pensar nisso, quase que não pensa nisso. Aí, de novo, à medida que vamos falando disto, os conhecimentos, e já foi aqui também bem falado, que a evolução em medicina se está a 100% da parte da oncologia, parece vai a 80%. A medicina global, mas o desenvolvimento em termos de oncológico, em termos de avanço em oncologia, há 30 anos atrás, pouco ou nada tínhamos as drogas. Até linfoma era mortal. Há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, se calhar, se falasse essa situação hoje, a solução seria diferente. Pois bem, vamos fazer aqui uma pausa no nosso diálogo, porque vamos recordar o que nós emitimos na passada semana em relação a esta conferência sobre o cancro. A Ana Cirilai esteve no Memorial Dr. António Cristiano. Veja. Nós estamos nesta conferência e, por sinal, acontece mesmo aqui no Memorial do Dr. António Agostinho Neto, que morreu com a doença em Moscovo. Agora vamos continuar. Eulália Silva, presidente da Fundação Mulher contra o Cancro da Mama. Como estamos a nível de mulheres com a doença e o número de mulheres que, apesar de saber que têm a doença, não aceita o tratamento? Olha, como em todo o sítio onde passamos, dizem que esta é a segunda causa de morte das mulheres, realmente não estamos muito bem em relação a esta patologia. Na qualidade de dirigir uma fundação sobre mulheres contra o cancro da mama, temos feito um trabalho junto das comunidades para que tenha-se maior conhecimento e consciência sobre esta malévola doença. Entretanto, temos sido bem aceitos, temos falado com estas mulheres para que acreditem mais na medicina. Acreditem mais na medicina, não deixando as suas igrejas e outras práticas que acharem conveniente, porque tudo vem de arrasto, mas a medicina é a principal. Temos levado a cabo esse trabalho no sentido de consciencializarmos cada vez mais as pessoas, quer sejam mulheres e homens, porque nós não falamos só sobre o cancro da mama, mas também falamos sobre o cancro do colo, que também tem ceifado muitas vidas. E também falamos sobre a próstata, porque sabe que ainda há uma certa relutância de não aceitarem o cancro da próstata, principalmente. Entretanto, também fazemos o rastreio, porque trabalhamos com profissionais de saúde para ajudarem-nos neste trabalho, que é as médicas ligadas mesmo ao Instituto Nacional de Oncologia. Fazemos o rastreio. O rastreio é aquele rastreio primário. Se vimos qualquer anomalia, encaminhamos estas pessoas para o Centro Nacional de Oncologia, que é o único que ainda temos no país.
E também dado aqueles casos que achamos que já estão mesmo, já é mesmo a doença, ou que só temos conhecimento, então entregamos ao Centro de Oncologia para que se faça o tratamento. E a nossa missão não é só sensibilizarmos, nem fazermos o rastreio, acompanhamos o paciente para ver o que é que se está a passar realmente e acompanhar. Pronto, uma pessoa que já está naquele estado deve ser acompanhada. Neste momento, olha, vou-lhe dizer, o trabalho que nós temos feito, estamos para cima de mais de 3.000 mulheres. Mas em acompanhamento, devemos ter para aí umas 50 senhoras que temos estado a acompanhar. O Instituto Angolano de Controlo do Câncer é uma instituição vocacionada ao diagnóstico e tratamento do cancro, que também se preocupa muito com a prevenção. Portanto, tem a parte ambulatorial, que é composta pelas consultas externas, pelo hospital do dia, onde os doentes vêm de casa para fazer o tratamento de quimioterapia e outros tratamentos sistêmicos. Tem a pequena cirurgia, onde são feitas as biópsias e pequenas intervenções cirúrgicas, e depois conta com a parte do internamento, não é? Que temos o internamento de cirurgia, o internamento clínico e o internamento de pediatria, porque também nós aqui tratamos crianças com cancro. E também não esquecer que temos também o serviço de radioterapia, com consultas, tratamentos de radioterapia de segunda a sexta-feira, e temos um banco pequeno, mas temos de sangue, porque temos muita necessidade de transfusão de sangue por causa do cancro e também dos tratamentos que nós realizamos, e também temos outros serviços de apoio, nomeadamente serviços de análises clínicas, de anatomia patológica e de imagiologia. De facto, também a prevenção é algo que nos preocupa como oncologista, porque sabemos que temos muitos cancros que podem ser evitados, né? Que são cancros que, se nós fizermos um rastreio numa pessoa assintomática, podemos detectar numa fase muito precoce e oferecer um tratamento de cura. Falamos do cancro da mama, falamos do cancro do colo uterino, falamos do cancro coloretal, e também em grupos oportunistas podemos falar do cancro da pele, principalmente nos albinos, que temos aqui muita exposição solar e eles têm pouca proteção ao sol. Podemos falar num grupo de risco de pessoas com hábitos etílicos e tabágicos que têm um risco aumentado de cancro da cavidade e da cabeça e pescoço, e que o rastreio, né, e a boa higiene da cavidade oral é muito importante. E também um grupo de risco que são aqueles fumadores, que, graças a Deus, na nossa população não temos muitos fumadores, mas de facto aqueles que o grupo dos grandes fumadores também pode-se fazer um rastreio. E também temos o cancro da próstata no homem, que sabemos que é o cancro mais frequente no homem, e que, se houver história familiar de cancro da próstata, esses homens devem fazer o rastreio do cancro da próstata. Naqueles homens que têm casos de cancro da próstata na família, devem fazer o rastreio. E o rastreio da próstata contempla fazer um toque retal, porque através do toque retal nós podemos explorar a próstata e ver se tem algum nódulo palpável, se a próstata é dura, se está fixa, e também temos depois que combinar esse exame físico com toque retal com o teste do PSA, que vamos ver se de facto os valores estão elevados, que é para depois então podermos avançar com os exames complementares de diagnóstico. Portanto, na população em geral, hoje em dia, é controverso fazer um rastreio de base populacional, mas eu aconselho a todos os homens que têm histórico de cancro da próstata na família que devem fazer o rastreio, e que sim, esse rastreio deve começar 5 anos mais cedo do que o diagnóstico mais cedo na sua família. Portanto, se teve o diagnóstico de um familiar com cancro da próstata aos 45 anos, ele deve começar a fazer o rastreio do cancro da próstata aos 40 anos. Se for aos 50, deve começar aos 45, a título de exemplo. Eu sou a Jandira da Cruz, sou paciente oncológica há quase 4 anos. Apercebi-me da doença a fazer os cuidados da manhã, fiz uma observação
a mama, eu vi que tinha um nódulo. Daí fui atrás, fiz os exames complementares e os médicos conversaram comigo que eu estava com cancro na mama. E eu disse que os doutores que o meu foco era a cura e fomos atrás. Fiz a cirurgia, que foi um sucesso. Honestamente, quanto a isso, o Hospital Oncológico surpreendeu-me na positiva. Nunca tive dores, me sinto bem até hoje. Carrego comigo uma cicatriz que me corrói a alma. Mas dizer que sou uma pessoa como uma pessoa qualquer, não tenho razões de queixa, fiz o tratamento completo e levo a minha vida normal. Fiz a radioterapia, fiz a quimioterapia, fiz a terapia-alvo e estou em seguimento, em consultas. Por acaso ontem tive consulta e também foi um sucesso. E me sinto bem, me sinto como uma pessoa sem cancro. E costumo dizer às pessoas para não olharem para mim como se eu fosse um cancro. Eu sou paciente oncológica, mas não sou um cancro. Maria Ferino. Maria, que tipo de cancro é que teve? Cancro da mama. Eu tive o cancro da mama, fui diagnosticada em novembro e estou na fase de tratamento, que é a quimioterapia. Em novembro de quando? Em novembro do ano passado. Como é que tem sido esta fase de tratamento? Confesso que não é fácil. A fase do tratamento, a quimioterapia não é fácil, é mesmo muito difícil. Mas eu costumo dizer que quando temos um Deus vivo, temos pessoas que nos apoiam, temos amigos que estão sempre conosco, tudo torna-se mais fácil. Quando temos também força, e o segredo desta doença é aceitar que convivo com cancro. Eu não sou cancro, tenho cancro, mas não sou cancro. Então, aceitando, a batalha é mais fácil para mim. Pelo menos é isso que eu acho. Como é que descobriu a doença? Eu descobri por um caroço. Apareceu um caroço na mama. Na verdade, quem descobriu não fui eu, foi o meu ex-marido. Ele descobriu e depois eu comecei a procurar hospitais. Na altura, era na altura da Covid, que estava tudo fechado, não deu para fazer algumas consultas. Mas depois eu comecei a fazer as consultas na Sagrada Família, pediram-me os exames e num dos exames, que é a biópsia, que é o exame que decreta tudo, é que descobri que tive, né, o cancro. Prontos. Foi muito difícil receber a notícia, foi chocante, foi triste. Perdi a ação das pernas, chorei muito, fiquei paralisada. Mas, como disse, ter um Deus vivo em nossa vida é tudo. Termos pessoas que nos acompanham, que nos apoiam, financeiramente, psicologicamente, aquele amor é tudo. Conseguimos levantar. Eu levantei. Quais são os tratamentos que já fez? De lá para cá, fiz primeiro a cirurgia, porque ainda estava no princípio, e agora estou a fazer a quimioterapia, que também não é fácil. São esses dois tratamentos que já enfrentei. A cirurgia, porque o cancro estava no princípio, quando está no princípio é mais fácil de tratar, é mais fácil de remover. E a quimioterapia, ainda estou na quarta sessão, ou vou entrar agora para a quarta sessão, já fiz 3, e daqui eu vou à luta. Eu acho que a comunicação social cada vez mais precisa tomar consciência real do seu poder. Porque, na verdade, sobretudo em relação às doenças, se nós vamos à origem de cada uma delas, na base está a saúde pública, né? Na base estão cuidados muito pequenos, o pequeno exercício diário, a pequena diferença, o comer mais jimboa porque tem mais ferro, o comer mais mamão porque tem mais vitamina A.
No fundo, na base de todas as doenças estão os cuidados primários de saúde a esse nível, né? O exercício físico, algum equilíbrio com a alimentação que temos e à qual podemos ter acesso. Esse é um ponto em que a comunicação social é incontornável. O outro ponto é a naturalização das expressões. Nós, por exemplo, ouvimos falar em cancro e é como se quase não dizemos, né? É um pouco como o HIV também, quase se tem medo de falar nisso. E as palavras, quanto mais são usadas, mais perdem esse peso de estigma, não é? Existe o HIV, existe o cancro e trata-se, pode-se fazer prevenção. E, portanto, não falarmos só nos dias das campanhas, nos dias do laço azul, do laço cor-de-rosa, mas termos outras matérias e outras informações para passar no cotidiano, para as pessoas se habituarem a que é apenas mais uma doença com a qual temos que lidar. E acho que esse papel é mesmo, e sobretudo os meios de comunicação tradicionais que o podem cumprir. Vamos colocar um ponto e vírgula. Intervalo. Pois bem, estamos de volta, estamos a falar hoje no debate livre sobre o cancro com médicos especialistas em oncologia. Doutora Ana Raimundo, por que razão é que temos crianças com cancro? Os casos de crianças com cancro têm muito a ver já com o aspecto genético, ou seja, normalmente existe uma predisposição genética para essas crianças desenvolverem o cancro na maior parte das situações, dos tumores mais conhecidos, como o tumor de Wilms, ou o retinoblastoma, existe uma alteração genética detectável e que leva ao desenvolvimento da doença. Mas, por outro lado, sabemos que são também aqueles tumores que se multiplicam muito rapidamente e que são muito sensíveis à quimioterapia. E, portanto, como são células tumorais que se multiplicam rápido, também a quimioterapia atua muito sobre elas e, portanto, a taxa de cura, quando o tratamento é efetuado atempadamente e de forma correta, a taxa de cura pode ser elevada nesses tumores, que é a boa notícia, se existe alguma coisa de bom aqui, em relação aos tumores na área da pediatria. Crianças com cancro, Dr. Vilhers, a mesma questão. Como resolver isso? Sim, o tratamento das crianças com cancro, da oncologia pediátrica, aqui em Angola é também no IACC, não é? Em Portugal é uma coisa que fica muito restrita a determinados centros de referência, que normalmente se localizam nos Institutos Portugueses de Oncologia do Dr. Francisco Gentil, pelas particularidades que tem toda a abordagem e, obviamente, estamos a tratar de crianças, o que torna as coisas ainda mais complexas, até do ponto de vista emocional, obviamente, para os pais e para a própria criança em si. Mas a verdade é que, apesar de tudo isto, há muitos casos em que nós conseguimos ter bons resultados e que são casos de sucesso, de pessoas que depois chegam à idade adulta e que prosseguem com a sua vida, muito fruto da grande resposta que alguns destes tumores têm precisamente à quimioterapia, como a doutora Ana acabou de dizer. Pois bem, então, a oncologia pediátrica, o tratamento, doutora, é igual em todo o mundo? Essa é uma excelente questão que eu não sei se sou a pessoa mais habilitada, uma vez que é uma área que eu não trato, só trato adultos, mas em relação àquilo que é suposto fazer em termos de tratamento, está relativamente bem identificado, ou seja, como é que nós sabemos qual é o melhor tratamento para o cancro ou para as doenças em geral? Aqui leva-nos para aquilo que é a medicina baseada na evidência, ou seja, foram necessários ensaios clínicos, estudos que foram feitos e que nos ajudaram a determinar que para aquela situação aquele é o melhor tratamento. E, portanto, aquilo que está preconizado para cada situação oncológica que se incluem as crianças deve passar por ensaios clínicos. No entanto, tendo em conta que o número em relação aos adultos é menor, porque, sendo o cancro uma doença genética, resulta sobretudo daquilo que é o envelhecimento e a acumulação de mutações ao longo da vida. Por isso é que é muito mais frequente nos adultos do que, felizmente, é nas crianças. No entanto, nós não podemos esquecer que durante o desenvolvimento uterino, ou seja, durante a gravidez, aquilo que a mãe faz
vai ter um impacto no futuro da criança. Se for uma mãe que é fumadora, se for uma mãe que consome álcool ou está exposta à radiação ou outro tipo de poluentes ambientais, todas essas agressões para as células vão se manifestar em termos depois daquilo que é a criança ou até mesmo o adulto. E isso é o que se acredita, por exemplo, que hoje em dia justifique que haja tumores frequentes, como o do coloretal, o tumor do intestino, em que a idade do rastreio até há bem pouco tempo era considerada os 50 anos, hoje em dia já estamos nos 45 e ainda há quem defenda que começa aos 40 anos o rastreio, o que significa que o rastreio tem que acompanhar a realidade epidemiológica da doença. E por isso, para responder diretamente em relação aos tratamentos, existem aquilo que nós chamamos guidelines, que resultam de consensos, de pegar naquilo que é a evidência e os dados disponíveis e congregar isso para que, em determinada situação, nós sabemos qual é que é o melhor tratamento a aplicar. E, no fundo, isso é que devem ser as boas práticas, quer estejamos a falar de tratamento em adultos, quer estejamos a falar em tratamentos em crianças. Dr. Fernando, no Instituto, qual é o melhor tratamento para crianças com cancro? Bom, já foi aqui também bem dito, um cancro não é igual a outro cancro. Não é? Duas mulheres podem ter cancro da mama e, se formos, temos que saber esse cancro da mama, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, o local de nascimento, isso tudo. Portanto, não há tratamento específico para cancro em geral. Tudo depende da histologia, de imunohistoquímica. Então, o cancro, o tratamento depende desses pormenores todos. Então, não consigo agora dizer que o cancro A, o tratamento vai ser, porque vai variar. Mas temos cada vez mais pacientes, crianças, no Instituto? Nós temos uma incidência de cerca de 98 a 100 pacientes ano. Por ano? Por ano. Novos casos. E famílias com dificuldade? Principalmente, vem de caminho da Cunha. O Instituto está a atender neste momento pacientes que vêm de todo o país. Todo o país. É muito difícil. Muito. O pior não é o que é que a gente pode oferecer ao doente. Muitas vezes o doente vem acompanhado da mãe, a mãe vem com outro irmão porque não tem por onde deixar. Então, são problemas sociais que se juntam ao problema da saúde que a mãe traz à criança. Bom, vamos agora, com alguma pedagogia, falar para pessoas que fumam muito, doutora. O que é que recomenda esses fumadores? Pronto, há uma coisa que eu digo, parece um chavão, mas é a realidade. O principal fator de risco para o cancro, se nós excluirmos a idade, não é? Que é uma doença que também surge associada à idade, é o tabaco. O tabaco está realmente comprovadamente associado ao aumento da incidência de diversos tipos de cancro, e se a pessoa continuar a fumar, pode inclusivamente vir a desenvolver segundos cancros associados ao tabaco. E quando juntamos tabaco e álcool, duplica-se este risco. Ou seja, as pessoas devem pensar que quem fuma e quem bebe, eu tenho um amigo meu, um oncologista, que costuma dizer isto, quem fuma e quem bebe, quando tem um cancro associado com estes fatores de risco, este cancro tem uma mãe e um pai, que é o álcool e o tabaco. Portanto, se as pessoas se lembrarem disto, estes cancros, nós sabemos identificar. São os tumores do pulmão, são os tumores da cavidade oral, são os tumores da laringe, os tumores do esófago, os do estômago, mesmo os do pâncreas, também o tabagismo é um dos fatores de risco que lá está, da bexiga. Portanto, é realmente aquele fator de risco que mais identificado está e que, se a pessoa deixar de fumar, ao longo do tempo o risco para cancro vai diminuindo e após os 10 anos é muito aproximado da população em geral. Portanto, vale a pena deixar de fumar porque é bom para a saúde e bom para o bolso. Não é verdade? Doutor Vilhas, é proibido fumar, é proibido beber. É sim, pronto, nós vivemos numa sociedade que, apesar de tudo, deve respeitar a liberdade individual de cada um, não é? A solução também não é proibir definitivamente, mas é capacitar as pessoas com informação para que elas saibam fazer uma escolha informada, não é? Nós estamos numa sociedade de consumo e vemos nos maços de tabaco escrito lá que fumar prejudica a saúde.
E mesmo assim a pessoa compra, não é? Exatamente. Pronto, não, obviamente que depois existe um conjunto de medidas de saúde pública e aí, obviamente, os governos têm uma grande responsabilidade, não é? De desincentivo a este tipo de comportamentos, não é? E aqui falamos dos impostos sobre este tipo de produtos, falamos sobre proibir fumar em determinados espaços, não é? E no nosso caso de Portugal, eu acho que nos últimos 10, 15 anos tem havido, de facto, uma grande evolução nessa área. Antes podia-se fumar quase em todo o lado, agora praticamente não se pode fumar em lado nenhum, mas isso também é positivo, não só porque protege o próprio, como depois também entramos aqui na questão do tabagismo passivo, ou em segunda mão, como se costuma dizer, não é? Porque eu posso optar por não fumar, mas se as pessoas que estão ao meu lado estão constantemente a fumar, eu estou a levar com esse fumo também, e há muitos casos descritos nomeadamente cancro do pulmão, dos tipos que estão mais associados ao fumo do tabaco em particular, em pessoas que nunca fumaram, mas que há aqui de facto esta exposição passiva ao fumo do tabaco e, portanto, ainda mais a importância das medidas de saúde pública, porque também temos que proteger as pessoas que decidiram, informadamente e bem, não fumar. Mas há pessoas que dizem, doutor, mas o meu médico fuma e bebe, porque é que eu não hei de fumar e beber? Pois, isso é sempre complicado, porque é aquela máxima que é faz o que eu digo, não faças o que eu faço. E essa é sempre muito difícil fazer alguém acreditar em nós quando nós próprios não fazemos esse esforço. Mas aqui é exatamente, nós não estamos a dizer às pessoas o que é que devem ou não devem fazer, nós não estamos a impor, nós estamos, no fundo, a informar. As pessoas, quando tomam essas decisões, são livres e conscientes daquilo que podem fazer. Aquilo que, tal e qual como a doutora Ana dizia, o tabaco é uma das causas evitáveis de cancro. Ou seja, se imaginem que todas as pessoas toda a gente que fuma deixasse de fumar, nós provavelmente conseguiríamos cortar o número de cancros no mundo inteiro na ordem dos 40% a 50%, se não mais. Mas pelo menos essa percentagem é muito expressiva. E isto depois tem algumas nuances que têm a ver com a idade com que se começa. Quanto mais cedo, maior a probabilidade do tabaco ter esse impacto. Tem a ver com o volume que se fuma. Não é igual fumar um cigarro ou fumar um maço. E o tempo em que a pessoa fuma. Portanto, não é a mesma coisa do que fumar 1 ano ou fumar 50 anos. O risco é muito maior para quem mantém esse hábito. Aquilo que realmente é importante é esta ideia de que a pessoa pode parar e depois vir a ter o benefício. Portanto, aquilo que é importante é estimularmos, darmos essa informação, porque mesmo aquilo que nós achamos, então uma pessoa que apresenta com cancro do pulmão e é um grande fumador, provavelmente a primeira coisa que esta pessoa iria fazer era deixar de fumar. Mas não é o caso, porque é um vício, as pessoas estão viciadas e é difícil, quando este vício está tão enraizado, parar simplesmente. E essa é a nossa função, é dar a informação e dar a ajuda para as pessoas poderem deixar de fumar e não sofrerem os efeitos de parar de fumar, não só os efeitos físicos, mas os efeitos psicológicos. Aquilo que a ansiedade, ou parece que aumenta o apetite, ou parece que... e, portanto, quase tudo serve de desculpa para não deixar de fumar. E realmente nós temos que compreender que é difícil. Uhum. Professor Fernando, o exercício físico é fundamental para prevenir o cancro? Faz parte das 4 medidas, a OMS diz 4x4. Há 4 grupos de doenças crónicas não transmissíveis. Estamos a falar das doenças cardiovasculares, das doenças obstrutivas respiratórias crónicas, estamos a falar das doenças endócrinas e do cancro. Se a gente tiver educação, atividade física, evitarmos o consumo de tabaco, evitarmos o álcool e normalizarmos nosso sistema alimentar, consumo de frutas, verduras, isso tudo, podemos evitar todas as doenças crônicas não transmissíveis numa única cacetada. Evita doenças cardiovasculares, evita doenças endócrinas, como a diabetes, que é um flagelo também agora, o cancro e as doenças respiratórias. Portanto, é, de facto, uma atividade. Se o indivíduo pudesse começar a caminhar meia hora diária, depois vai aumentar 1 hora diária, ajuda a baixar a pressão arterial,
ajuda os fatores de risco contra o cancro, contra essas doenças todas. Estamos de acordo, doutora? Estamos de acordo. E a OMS também, que diz que até cerca de 40% dos cancros podiam ser evitáveis com a mudança dos nossos hábitos de vida para hábitos de vida mais saudáveis. A atividade física, a redução do peso, evitar o álcool, evitar o tabaco, uma alimentação variada com legumes, com frutas. Portanto, sem dúvida, e está 40% de cancros, se nós tivéssemos menos diagnosticados, se nós tivéssemos estes cuidados, portanto, toda a evidência aponta nesse sentido. E, portanto, nós temos que, se calhar, mudar, como costumamos dizer, mudar um bocadinho o chip e dizer, eu tenho estas informações, a população tem que dizer, eu tenho estas informações na minha mão, estão-me a dar estas informações, agora cabe-me a mim decidir o que quero fazer com a minha vida, se quero ter uma vida saudável e sem doenças graves, como são as doenças crónicas. O cancro é uma doença crónica, tal como a diabetes, tal como a hipertensão, tal como o sangue gordo ou a dislipidemia. Portanto, está nas mãos de cada um mudar os seus hábitos de vida e ter uma vida mais saudável e menos doente. Doutor Guilherme? Não tenho muito a acrescentar. Acho que é consensual e toda a comunidade médica está de acordo que, de facto, este tipo de comportamentos estão precisamente naquele campo dos fatores de risco evitáveis e preveníveis, modificáveis, e, portanto, todos nós, se queremos evitar ter que passar por uma situação como um cancro, podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Há coisas que nós não controlamos de facto, é verdade, fatores de risco que nós não conseguimos controlar, há outros que conseguimos. Portanto, apostemos e foquemos-nos nesses. A mesma questão? Sim, e pegando muito aqui, física. sim, pegando muito aqui nesta informação, realmente não podia deixar de concordar. E aquilo depois que é outro aspecto, estes hábitos devem começar desde cedo. Ou seja, quando é que esta informação chega às pessoas? E isto é algo, inclusive, foi muito focado na conferência, que é exatamente este tipo de informação, quando é que deve chegar às pessoas. E deve começar muito cedo, idealmente na escola, mas também em casa. Os pais, quando educam os filhos, devem interiorizar estes conhecimentos. E é um bocadinho como perguntava há bocadinho, como é que nós podemos fazer aquilo que se calhar as pessoas as próprias que informam não fazem, mas se os pais tiverem esses hábitos, os filhos vão acabar por ter os mesmos hábitos e isso depois transmite de geração em geração. E o mais difícil é que esses hábitos façam parte da rotina diária. Isso é que é o mais difícil, porque nós vivemos muito embrenhados naquilo que é o trabalho, ou mesmo em casa, as nossas atividades, com a família, e muitas vezes vamos deixando para trás o exercício, porque fazer exercício às vezes não é fácil. É preciso encontrar a meia hora da caminhada e às vezes temos dificuldade em encontrar ali um tempo para fazer isso. Mas esse esforço tem que partir individualmente e deve ser a comunidade a apoiar isso. Faz-se a corrida do laço, ou existem outras atividades que promovem a atividade física, existem uma série de formas que, inclusivamente, hoje em dia, na televisão, seja nos filmes, seja mesmo a comunicação social, e que nós vemos as notícias nesse sentido. E, portanto, começar cedo a este nível de educação, porque não há propriamente um lado negativo do exercício físico, não há nada que nós possamos apontar, só tem benefícios. Agora, o mais difícil é fazer, é que ele aconteça. E a má alimentação também contribui? Contribui uma alimentação. A doutora Ana acabou de dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê pessoas enormes, né? Isso é fruto do que comem, né? Nos Estados Unidos... Aqui também vamos tendo cada vez mais. Vamos tendo, pois. Uma das coisas que estão escritas nos livros de oncologia, quando perguntam por que nos países em via de desenvolvimento houve aumento, e a estimativa do aumento nos nossos países é copiar aquilo lá no norte, já era feio. Nós estamos a copiar, o termo é assim, a ocidentalização dos nossos usos e costumes. Então, trouxemos aquilo que lá já era identificado mal. Portanto, e como sabe, aqui era normal um senhor de 50, 60, 70 anos caminhava 15 quilômetros para ir à sua lavra. De lá tirava a quizaca e muitas vezes para derrubar o seu trabalho normal, derrubar árvores, fazia esforço,
faziam com katana, não é? Ou com machado. Hoje em dia, o América precisa de pagar um ginásio e dói no bolso. Né? Quer dizer, aqueles bons hábitos fomos abandonando. Portanto, saía lá Quizaca, hoje, se estiver em Paris, em Londres, para encontrar uma fruta bio custa 10 vezes mais cara do que normal. E nós temos isso tudo. Se eu comer agora uma manga e deitar fora, no meu quintal, passado 3 meses, já encontro isso a crescer. Sem intervenção de nada, a própria natureza. E isso ninguém respeita. São esses hábitos saudáveis. Entre os maus hábitos, corrija-me se estiver enganado, doutora Ana, temos a pipoca, temos os hambúrgueres no cinema, portanto, a batata frita, não podemos fugir a elas porque faz parte. Temos aquilo que se chama fast food. Isso leva-nos ao cancro também. E leva-nos ao cancro. São comidas processadas, muitas vezes com condimentos, com muito sal, com muito açúcar. Ora, tudo isso são fatores de risco para o cancro, não é? Comidas processadas, muitas vezes condimentadas, muitas vezes com corantes. Sabemos hoje que existem corantes e conservantes que têm propriedades cancerígenas. Portanto, o que é natural, como estava a dizer, é realmente aquilo que é a alimentação mais saudável e é a alimentação que vai diminuir a probabilidade das pessoas serem obesas e a probabilidade de desenvolverem cancro. Eu posso dar o exemplo de Portugal e que agora nas escolas muito se fala, e por exemplo é um dos temas que provavelmente aqui nas escolas também se aborda, é a alimentação e a alimentação saudável. E a roda dos alimentos, a forma como está a roda dos alimentos alterou-se um pouco, em que realmente nessa roda dos alimentos, neste momento já se fala voltar à nossa alimentação mediterrânica, porque a alimentação mediterrânica era uma alimentação muito saudável, à base de muitos vegetais, peixe, a batata que se tirava do quintal, a fruta que se comia era a fruta da época, não era fruta importada e conservada, era a fruta da época. A gordura que se utilizava era a gordura de azeite, que é uma gordura considerada muito saudável. Portanto, no fundo, nós não fazermos a alimentação de comida processada, fast food, que realmente não é, e os Estados Unidos já chegaram à conclusão que realmente é péssimo para a saúde, só não conseguem regredir por questões económicas e habituação da população que não consegue mudar os seus hábitos alimentares, continua a consumir, continua a ser vendido e, portanto, não se reduz. É realmente voltarmos aos nossos hábitos anteriores de alimentação saudável. Aqui no caso, o que referiu o Dr. Fernando, no nosso caso de países mediterrâneos, do sul da Europa, não é? Que é voltar à nossa dieta mediterrânica, que era muito saudável e ainda hoje, apesar de tudo, nós somos dos países da Europa que temos incidência de cancro menor em relação a muitos países na Europa. Mas é cara. Não é? É mais cara. É mais cara. É mais cara. Doutor Vilhães, o que é que os filhos de pais com cancro devem fazer para prevenir a doença? Ok, pronto. É assim, aí há duas coisas que nós temos que separar e estamos a falar, portanto, o cancro é uma doença genética, mas nem porque vem dos genes, mas não é necessariamente de transmissão genética hereditária entre todos os casos. Pronto. Há de facto cancros que são hereditários, na medida em que nós sabemos que os pais têm uma determinada mutação nas suas células e que podem passar à sua descendência, mas isso é uma proporção muito reduzida dos casos, aquelas em que nós estamos a falar de cancro de transmissão hereditária associada a um gene específico. Na maior parte dos casos, aquilo que acaba por acontecer é uma contribuição de vários genes, ou seja, muitos deles que nós nem sequer conseguimos identificar ainda e que não têm implementação na prática clínica, mas que nós sabemos que uma rapariga que tenha uma mãe que tenha tido um cancro da mama terá um risco superior àquele de uma rapariga que tenha uma mãe que não tenha tido um cancro da mama. De qualquer das formas, aquilo que é mais importante é precisamente as famílias estarem conscientes desse risco e as pessoas saberem que se tiverem um risco familiar superior porque têm um ou mais parentes que já tiveram cancro, redobrarem ainda mais os seus cuidados em termos de comportamentos, estarem ainda mais vigilantes e perceberem junto dos seus médicos se têm ou não indicação para entrar num programa de vigilância, porque há casos em que isso está indicado,
perante determinado risco familiar e, obviamente, em determinadas situações que também estão pré-determinadas, por exemplo, cancro da mama nas duas mamas ou cancro da mama numa idade muito, muito jovem, estudar essa pessoa que foi diagnosticada com cancro para perceber porque é que aconteceu nessa idade tão jovem ou nas duas mamas, para perceber se há ou não aí um gene que exista, que possa ser estudado. Temos aquele caso muito paradigmático e mediático da Angelina Jolie, que tinha essa mutação precisamente num gene que é o gene BRCA, que está associado precisamente ao cancro da mama de transmissão hereditária, e ela, quando soube que tinha essa mutação, optou por fazer uma cirurgia profilática em que retirou as duas mamas e os ovários precisamente para diminuir o seu risco. Pronto. E, portanto, nós só vamos apanhar esses casos se, de facto, nas situações em que é suspeito por determinadas características do tumor que o médico tem que suspeitar, fizer um estudo adequado e se lembrar de pesquisar a mutação primeiro no doente e depois, se o doente tiver, no resto da família. Mesma questão, Dr. Mário? Sim, eu penso que foi tudo dito nesse sentido. Acho que aquilo que é importante frisar realmente é que estes casos de transmissão hereditária, ou seja, que o gene alterado, no fundo, nós quando falamos em genes, nós estamos a falar daquilo que é informação que está nas células, que produzem proteínas que permitem o funcionamento das células. Se há uma alteração nesse gene, aquela proteína vem alterada e já não faz a função que devia fazer. Quando nós estamos a falar de genes cuja função é corrigir os erros do DNA, da nossa informação genética, quer dizer que aquele erro não é corrigido, porque aquela proteína está alterada. Se não há correção, então aquela célula vai perder o controle e aí surgimos o cancro. Não se trata de nada esotérico, não é nenhum demónio, digamos assim, são explicações científicas, está nos genes a causa. O que acontece é que, se eu herdar essa alteração do meu pai ou da minha mãe, a minha probabilidade de ter cancro é maior, porque eu já estou numa situação em que o meu risco já é maior, porque enquanto que, para a maioria da população, essas alterações nos genes vão acontecendo à medida que a pessoa envelhece, ou se a pessoa fuma, o tabaco o que faz é alterações genéticas, se, no fundo, um conjunto de químicos, etc., o que faz é alteração genética. Se a pessoa herda essa alteração, o patamar já está mais acima e, portanto, o risco é maior. E é por isso que, tal como falava aqui o Guilherme, há certas situações que nos fazem pensar, será que esta situação está associada a um gene hereditário ou não? Muitos casos na família de tumores que fazem parte destes síndromes, a idade muito jovem, bilaterais, ou ainda a mesma mulher, por exemplo, ter cancro do ovário e cancro da mama. Portanto, tudo isso são sinais que a pessoa deve estar atenta. E, a partir daí, fazer então um estudo genético. No entanto, essa é uma pequena percentagem dos casos. A grande maioria vem exatamente dos comportamentos e desses riscos que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida. E é nesses casos que realmente que nós nos devemos focar. E se por acaso algum filho de pessoas que tiveram cancro, normalmente o que acontece é que o rastreio, por exemplo, deva começar mais cedo do que começaria a população geral. Normalmente a recomendação é começar 10 anos antes. Portanto, se o pai teve aos 50 anos, provavelmente a partir dos 40 anos faz sentido propor o rastreio naquela pessoa, para que, se vier a acontecer o tumor naquela pessoa, nós já o apanhamos numa fase mais inicial e voltamos à nossa conversa de início, que é quanto mais cedo, maior a chance de sucesso. E isso faz parte, doutor, da literacia, que é fundamental para se conhecer convenientemente de todos os tipos de cancro. Claro, faz parte. Eu queria voltar, apanhar a brecha aqui do Dr. Mário, dizer que não é só dos pais herdamos dinheiro, bem? As doenças também. Mas eu queria sublinhar aqui, isto é do ponto de vista probabilístico, não é? Uma filha nascida de uma mãe que teve um cancro da mama, a tensão tem que ser maior, mas isso não significa taxativamente que ela vai desenvolver o câncer. Mas se tiver uma da mãe que não teve outra, aí a tensão é redobrada. Então isso é claro. Mas, e disse muito bem, o grosso todo acontece esporadicamente a intervenção do meio, não é? Do meio, quer radiação, quer o que comemos, que no fundo vão criar danos a nível
do DNA, onde fica codificado. Fica aquele filme, né, que vai ser é lá onde acontece. Então, e o que acontece? São substâncias químicas, físicas, que encontramos na comida, encontramos no meio, portanto, isso até radiação solar. Né? Doutora Ana, há aqui também entre nós uma discussão, portanto, e a percepção pública de que o cancro da próstata é contraída por homens que têm muitas relações sexuais, o que isto nos ovários leva-nos ao cancro. Queria ouvir o seu comentário sobre isso. Do meu conhecimento e sob o ponto de vista científico, não está comprovado que o cancro da próstata esteja associado a comportamentos sexuais de risco. Outras doenças de transmissão sexual infecciosas, essas sim, essas estarão. Mas o cancro da próstata em si, não. Portanto, porque a próstata é realmente uma glândula que produz um líquido, que é o líquido prostático, que é necessária na função sexual masculina e esses fatores de risco infeccioso e de atividade sexual não está comprovadamente associado ao desenvolvimento do carcinoma da próstata. E existem também, muito raramente, os casos genéticos e o principal fator de risco é a idade, não é? Pronto. É esse o principal fator de risco e voltando a chamar a atenção, normalmente os tumores da próstata surgem em doentes idosos e no caso da nossa população na 7ª, 8ª década de vida, quando surge por volta dos 50 anos ou menos, chama-nos a atenção e eu sei que aqui na população de Angola realmente os diagnósticos são em idades mais jovens do que propriamente em Portugal e na Europa. E, portanto, provavelmente existe aqui alguma predisposição, agregação genética de questões ligadas à parte genética, embora não seja propriamente hereditária. E, portanto, provavelmente em Angola ter-se-á que fazer a sensibilização mesmo para populações mais novas. Provavelmente a partir, não dos 50, mas a partir dos 40, e estar muito atento, sobretudo, àqueles homens que têm os pais com carcinoma da próstata com 50 ou menos anos. Eu acho que é isso que deve passar. Obrigado. Também para comentar, portanto, a questão do cancro da próstata. Sim, do meu conhecimento, também nunca ouvi dizer que o risco de cancro da próstata estivesse associado ao número de relações sexuais que os indivíduos têm. Agora, lá está, há esta questão precisamente de ser importante estar atento e tendo em conta que há este risco acrescido, sobretudo na população da África, do modo geral, não é uma coisa exclusiva daqui de Angola, ainda mais importante começar aquele rastreio que há bocadinho o professor Mário tinha falado do PSA, de forma mais precoce, que apesar da evidência não nos recomendar que seja feita de forma organizada, populacional a toda a gente por rotina, é um rastreio que deve ser feito de forma oportunística. Portanto, quando um homem acima dos 40 anos, se estivermos a falar de população africana, tem contacto com os serviços de saúde, está recomendado pensar e ponderar, solicitar essa análise do PSA, que se vierem valores alterados, depois pode levar a um estudo subsequente que pode permitir diagnosticar um cancro da próstata numa fase mais precoce. E isso é uma grande vantagem. Dr. Mário? Sim, eu acho que já foi devidamente esclarecido. Agora, aquilo que acho que é importante sublinhar é o conjunto de mitos que existem associados ao cancro. Eu não vou estar aqui, provavelmente, a repetir aquilo com o qual eu não acho correto, mas aquilo que deve ser o principal é que a fonte de informação deve ser uma fonte de informação científica. Porque há muitos mitos, e não é só em Angola, mesmo em Portugal, existem muitos mitos associados à doença oncológica. Muito porque falar em cancro vem com um estigma, vem com uma mensagem forte que muitas vezes leva as pessoas a irem à procura de informações em locais que são menos aconselháveis e, portanto, a melhor pessoa que pode informar e esclarecer as dúvidas sobre aquilo que se ouve o vizinho ou sobre o que ouve falar alguém é com o seu médico ou com a sua médica. Essa realmente é que deve ser a fonte de informação, porque é a fonte de informação fidedigna e baseada em ciência. Tudo o resto é sempre mais duvidoso e é sempre um risco estar aqui a falar sobre isso, porque realmente não é a realidade. Última questão para os nossos amigos, começar pelo professor Fernando.
conselhos a dar aos angolanos, aos jovens que, dentro do campo da medicina, querem ser médicos desta área oncológica? Bom, antes de responder isso, eu queria voltar ainda à questão de próstata. Claro que não tem nada a ver com as relações sexuais, mas eu queria pegar aí o Guilherme disse de PSA. Porque nós temos um problema aqui sério, como foi dito na semana passada, que é mais fácil trabalhar com mulher, fazer screening nas mulheres do que com os homens. Mas o Guilherme não disse uma coisa. A regra de ouro é o toque retal, não é? Uma vez que muitas vezes PSA normal e o cancro está lá. Os homens têm medo do exame simples do toque retal. Agora, voltando na sua pergunta... E há muitos mitos associados, digamos, ao toque retal, por isso é que não fazem. Pois, mas isso dá informação clara. Com isso se pode avançar mais. Porque o PSA varia muitas vezes em algumas situações que não tem nada a ver com o cancro. Mas é só o toque retal? Não, hoje em dia não. Até hoje em dia. É o mais seguro? É o mais seguro. É o único método? Há vários, mas esse dá informações valiosas ao médico. Bom, mas aqueles que se recusam a fazer o toque retal, qual é, digamos, a alternativa? É o toque retal. É o toque retal. É isso, doutora. Não há alternativa. Há sempre há exames auxiliares de imagem que se podem fazer, mas o mais barato e eficaz, que é feito no momento e está feito, se pensarmos assim, é o toque retal. Depois existe a ecografia, pronto, que é um método de imagem, um imagiologista. Também existe a ecografia prostática e que é feita também através do reto, proximidade. E depois há outra ecografia que é a suprapúbica, que é feita por fora, como se fosse uma ecografia abdominal, com sonda e faz. Pronto, em que não se introduz a sonda, portanto, pelo canal anal e a nível do reto, para aproximar da próstata e ver com pormenor. Mas um urologista ou um cirurgião com grande experiência consegue, com o toque retal, detectar, quando nós, na pele, nós temos que pensar que a próstata é um órgão como outro qualquer. Na pele, se nós virmos aqui um alto, vamos pôr lá o dedo, não vamos? Sim, e está aqui um alto, tem aqui um nódulo. Os nódulos da próstata também se podem sentir. E como é que se sentem? Com o dedo próximo da próstata, como nós fazemos na pele. Portanto, no fundo, claro que não é agradável sentir alguém enfiar o dedo no rabiote, não é agradável, mas é eficaz, é útil, é rápido e está feito naquele momento o diagnóstico. Tem que ser um médico com experiência. E está feito o diagnóstico. Voltando à questão da formação, o que é que então, perguntava-me o que é que a gente aconselha aos jovens que querem se formam... ser médicos, mas ambicionam ser médicos oncologistas. Como foi bem dito aqui, que a oncologia é um ramo da medicina que está em franco desenvolvimento. E eu desafio, primeiro, se olharmos pela estatística, no mundo existe perto de 8 mil milhões de pessoas. E desses, a estimativa da Globocam, em 2020, cerca de 19,6 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer da mama, com cancro em geral, e 10 milhões morreram. Então, nós precisamos de combatentes para enfrentarmos isto. É um ramo em franco desenvolvimento que tem... É uma medicina dentro de medicina. O indivíduo que se dedica à oncologia pode pegar a área cirúrgica, a área médica, e dentro da área médica já falamos da pediatria, da oncologia médica propriamente dita, tem a parte da hematologia, tem a parte de radio-oncologia, onde lá também se pode diversificar vários segmentos, e a parte cirúrgica, onde há várias abordagens, até a cirurgia plástica, não é? Entra. No caso da mama, hoje em dia quase que já não se faz a mastectomia radical, há sempre uma subespecialização agora que está a se emergir, que é oncoplástica, não é? Pode-se tirar a mama e remodelar imediatamente, fazer uma reconstrução imediata, porque o que a gente constata
que a mulher muitas vezes não tem medo da doença, mas tem medo do que é depois, o que é que vai ser de mim, porque a mama não é apenas um órgão que está no corpo da mulher, mas é símbolo da beleza, dignidade feminina. Portanto, queremos apelar aos jovens que há um mundo de medicina à vossa espera. Oncologia médica é multidisciplinar. É, sem dúvida. E realmente o perfil do oncologista tem que ter estas características. Tem que ser alguém que gosta de estudar, que gosta e consegue analisar os dados, que é bom a comunicar, porque no nosso dia-a-dia nós temos que dar boas notícias, temos que dar más notícias e não é igual para todas as pessoas. Da mesma forma que não há, que os cancros são todos diferentes, as pessoas que os têm também são todas diferentes e por isso a mensagem que nós e a maneira como nós falamos para cada pessoa é sempre ajustada à pessoa que temos à frente e isso exige muito de uma componente de comunicação. Tem que ser alguém que saiba trabalhar em equipa, porque a oncologia vive de outras especialidades à volta. Temos que ter uma capacidade de liderança para conseguir determinar qual é o plano para aquela situação e pegar no melhor de cada área para conseguir chegar aos melhores resultados. E, portanto, no fundo, qualquer pessoa que se sinta inspirada e com vontade de seguir esta carreira, naturalmente, tal como foi dito, tem um futuro com muito para desbravar e realmente nós contamos e queremos que todos aqueles que tenham interesse possam. Para além disso, e acrescentando um pouco também, fazendo a ponte para aquilo que foi a palestra do Guilherme, que é Portugal está disponível também para se associar à formação e, portanto, se pudermos ser úteis de alguma forma, para contarem connosco também nessa caminhada. Esta cooperação é extremamente importante, até porque estamos dentro da comunidade de países de língua oficial portuguesa. Vinhas, qual é o conselho que dá aos governos dos países membros da comunidade? Eu acho que, e no caso particular de Angola e Portugal, ainda existem mais dois fatores que contribuem e que nos aproximam ainda mais, que são o facto de termos o mesmo fuso horário, e isso ainda facilita mais que exista eventos, formações a ocorrer simultaneamente para os médicos que estejam em formação nos dois países, não é? E depois a própria questão do intercâmbio de profissionais, que seguramente será benéfico para toda a gente. Tanto Portugal pode ajudar a formar mais oncologistas para Angola, como para os próprios oncologistas portugueses. É seguramente muito enriquecedor e útil fazer também um estágio aqui em Angola, porque, tal como já falámos aqui hoje, a epidemiologia do cancro entre Portugal e Angola é diferente. Há certos tipos de tumores que são raros em Portugal e que cá não são, e, portanto, os oncologistas ganhariam a experiência de tratar esse tipo de cancros com maior à vontade se fizessem também um estágio aqui em Angola. E por isso acho que é cada vez mais importante que não só os governos, mas também as ordens dos médicos e todas as entidades que estão relacionadas com aquilo que é a formação e o internato médico dos dois países e dos outros países também da CPLP se reúnam no sentido de estabelecer este tipo de protocolos, porque todos beneficiarão seguramente. E no campo do tratamento das doenças oncológicas, doutora Ana, a telemedicina pode ser útil, digamos, nesta cooperação? A telemedicina pode ser muito útil, porque as distâncias são grandes, até mesmo dentro de Angola, e existe realmente muita coisa que se pode fazer por telemedicina, quer entre profissionais, que podem discutir casos, podem se reunir através da telemedicina, discutirem casos, apresentarem imagens de anatomia patológica, imagens de fotografias, por exemplo, de uma lesão cutânea, imagens de TAC, imagens de ecografia, discutirem o caso e até casos mais complexos em conjunto discutirem e arranjarem uma solução de diagnóstico e tratamento para esse doente, quer entre profissionais e doente, que é outra faceta que nos permite. A telemedicina permite, por exemplo, neste momento, através de um ecrã de computador e havendo internet que permita o doente ter uma consulta à distância com um médico mais diferenciado. Isso é possível neste momento, discutirem, falam e, portanto, já se faz consultas de telemedicina de dermatologia, porque não há assim tantos dermatologistas e, portanto, é algo que nós podemos fazer. Já se fazem casos de discussão em termos de imagem. Há muitas vezes hospitais que não têm imagiologistas suficientes
fazem as imagens de TAC, mandam e é alguém de radiologia que à distância vai relatar aquele TAC. Portanto, tudo isto, quer a internet, quer portanto, a parte do computador, de processos clínicos, permite que realmente nós possamos utilizar esta telemedicina a favor dos profissionais que trocam as ideias e a favor dos doentes, mesmo que estejam à distância. Muito obrigado. Assim falamos sobre o cancro, a primeira causa de morte no mundo. Falamos aqui da prevenção, diagnóstico, tratamento com médicos especialistas, aproveitando a Conferência Internacional de Oncologia que a Golden Care promoveu na passada semana. Vamos agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Foi um prazer tê-los aqui hoje no Debate Livre. Muito obrigado. Boa noite. Certamente correspondeu a sua expectativa. A TV Zimbo vai continuar a falar sobre o cancro. Muito boa noite.